Tá tendo transformação. O governo continua trabalhando em ritmo acelerado. As rodovias da região norte estão sendo transformadas com asfalto novo e de qualidade. Em Nova Mutum, serão reconstruídos 137 quilômetros na MT-249 e 167 quilômetros já foram concluídos na MT-220, que liga Sinop, Juara, Tabaporã e Porto dos Gaúchos. Pra gente que vive da estrada, agora ficou bom, que acabou os buracos, né? Tá tendo transformação. E no município de Itanhangá, as obras de pavimentação já começaram. Governo de Mato Grosso. Olá! A CPI das Organizações Sociais de Saúde da Assembleia Legislativa encerrou o seu relatório e já entregou esse relatório agora no final de setembro e nesse início de outubro ao governador do estado e está entregando também aos outros poderes e apontou gravíssimos apontamentos, né, que eles fizeram. Nós vamos conversar hoje sobre esse assunto com o presidente da CPI das OSS, o deputado Dr. Leonardo Albuquerque, que é do PSD. Obrigada pela sua presença na RDTV. Eu que agradeço e saudar a todos os telespectadores que estão nos acompanhando aí o RDTV News, pelos meios de comunicação, mais uma vez aqui, da oportunidade de chegarmos a todo o estado de Mato Grosso e principalmente de fazermos essa prestação de contas com a sociedade, desse importante trabalho, desta CPI que trouxe uma investigação, extrapolou até a investigação das OSS, dos repasses financeiros do estado, que foram atrasados desde 2012, na realidade, e principalmente as implantações das OSS, que começam em 2011, mas nós fizemos outros levantamentos. Podemos fazer um diagnóstico da saúde do estado de Mato Grosso, por conta que a equipe rodou pelos principais polos, que tem hospital estratégico, que é o hospital regional, e nós podemos fazer levantamento, recebemos inúmeros documentos, horas de gravação, e tudo isso já virou arquivo. O que foi inerente à CPI está no relatório, o que não foi devolvido para a parte legislativa, Secretaria Legislativa, e mesmo alguma outra parte será encaminhado aos órgãos judiciais. Algumas denúncias que chegaram, que não é objeto da CPI, serão encaminhadas ao Ministério Público Estadual e Federal, visto que existe recurso também da União do Estado. Deputado, entre os apontamentos que vocês fizeram, entre os cálculos que vocês fizeram, né, vocês apontaram aí que o Estado poderia ter economizado 200 milhões de reais dos 700 milhões disponibilizados aí para essas OSS. A que se deve esse número? Pois é, percebam o tamanho, né, o volume, que até o mês passado teríamos gastos desde a implantação do modelo de gerenciamento dos hospitais regionais, que é pelas OSS. O Estado havia investido, ou que na saúde você investe um gasto gastado, 700 milhões de reais. E nós percebemos pelos contratos, pela falta de gestão, de controle, avaliação, no mínimo de 20% a 30% de economia nesse valor. Poderíamos chegar até mais de 200 milhões de reais em economia, que poderia, por exemplo, construir mais 3 hospitais regionais, que hoje tem no mínimo mais 3 regiões que faltam, e equipá-los muito bem, que poderia ter feito tanto investimento, mas principalmente a falta de controle. A falta de controle, a falta de gestão foi tremenda, e isso nos preocupa, e para isso a CPI mostra esses números são reais, e com certeza, com contratos mais bem elaborados, com um controle real, em loco, efetivo, poderíamos economizar até mais do que este valor. Mas é um número real, existe, é uma pena, mas a gente está aqui para corrigir isso e fazemos apontamentos na CPI, maneiras para que haja o controle, para que realmente possa ser mais bem aplicado o dinheiro público, que é o dinheiro do cidadão do estado de Mato Grosso. A CPI fala em situações gravíssimas, né? São 7 hospitais regionais geridos pelas OSS, né? Que outras situações o senhor pode apontar aí que está nesse relatório? Que eram geridos, dos 7, 5 sofreram intervenção ainda no período do ex-governo, do ex-governador. No final de 2014 entraram sob intervenção, que é isso, o Estado foi lá e disse, olha, não está funcionando, ou vocês não estão dando conta do contrato, vocês não estão prestando o serviço a qual eu fiz o chamamento, então o Estado tomou de volta para si. Então já aí demonstra, no final de 2014, que o modelo naquelas regiões que sofreram intervenções não estava funcionando a contento. Ou o Estado não deu conta de acompanhá-lo também, de administrar, o Estado não deu conta de fiscalizar. Porque acontecia uma coisa, primeiro ponto assim, gravíssimo. O Estado de Mato Grosso
não tinha, e ainda estamos construindo, uma política pública de urgência e emergência. Os hospitais regionais existem, chamados hospitais estratégicos, para atender urgência e emergência. Ainda a região do estado de Mato Grosso, que o cidadão tem que andar mais de 1.000 quilômetros para ter acesso à unidade de referência. Isso é um absurdo, mas é real. E o hospital passou, que é o do estado, o hospital é nosso, estadual, do cidadão do estado de Mato Grosso. Ele foi gerenciado, tinha um gerente, que era o SS, que ia tocar o gerenciamento administrativo daquele hospital. Quando o gerente chegou lá, o hospital, que é do estado, passou a ter a cor da UES, o timbre da UES, então o estado deixou de fazer, tinha um contrato, tudo bem, mas ele deixou de colocar, olha, a minha política pública estadual, o que eu preciso prestar, o mínimo para atender o cidadão é isso, você vai seguir a linha, porque eu sou o patrão, você é o gerente, e inverteu esses papéis. O gerente mandava, falava o que tinha que fazer, quais serviços ia colocar ali. E muitas ações que eram de competência do município, em algumas cidades, por apadrinhamento político, abria-se as portas. Então tinha local que funcionava porta fechada, referência. Você liga para a central de regulação, o médico do município, e aí transfere, quando cabe urgência e emergência, para dentro do hospital regional. Tinha município, não, que era porta aberta. O que era do município entrava, o que era do estado também, fazia as vezes do município. E aí não dá. Mas aquelas cidades onde havia apadrinhamento, onde era conhecido politicamente do ex-governador, e aí não podemos trabalhar assim. O estado não aguenta. Tanto que não aguentou, e digo bem claro aqui, além dessas questões, nós temos a falta de fiscalização. O Estado não sabia se realmente aquele contrato, vamos supor que tantas cirurgias, 20 cirurgias que tinham que ser feitas, 100 cirurgias de vesícula, um exemplo, né, que é um exemplo entre nós. Não sabia se aquilo realmente tinha sido feito, efetivamente, e pagava. E uma avaliação que tinha que ser 3 a 4 meses, uma avaliação real, em loco, não acontecia, por falta de veículo, por falta de diária, enfim. A Secretaria de Saúde também, há mais de uma década, e aí extrapola esse período da USS, dessa investigação, 12 anos que não há investimento. A Secretaria começou a ter desagregação, os setores não se conversam. Os escritórios regionais distribuídos pelo Estado do Mato Grosso para dar assistência, suporte, o seu braço da SESI, ajudar os municípios naqueles polos, também foi deixando desaparelhar equipe, estrutura física, mas isso tem um objetivo. O objetivo é a desorganização. Hoje nós precisaríamos de 1.600 leitos no mínimo, entre UTIs, leitos gerais. O Estado do Mato Grosso, também na rede particular, falta hoje. E não houve investimento. Aliás, se nós pensarmos muito bem, outro apontamento que extrapola e é gravíssimo, a gente sempre ouviu, saúde falta dinheiro, saúde falta dinheiro, saúde falta dinheiro. Tá, mas ali em 2005, 2006, há um superávit, uma sobra, e compraram no estado de Mato Grosso alguns hospitais. Os senhores conhecem, Hospital São Tomé, Hospital Modelo, Hospital Santa Bertília, em outra cidade, Iratim, se eu não me engano, e com a desculpa de aumentar os leitos. Como é que estão esses hospitais hoje? Todos fechados. No mínimo estranho. No mínimo, mau uso do dinheiro público. Hoje, para reformar, para dar os leitos que esses hospitais dariam suporte, fica mais caro, dá quase o valor da compra. Então são absurdos. Erros, né? De mais de década. Deputado, o senhor falou em apadrinhamento político. A CPI, ela aponta nomes? Ela recomenda, por exemplo, algum tipo de responsabilização por improbidade administrativa ou até prisão? Tem isso no relatório? O Ministério Público, né, o Judiciário vai estar investigando. Por quê? Porque como é que funciona o hospital de urgência e emergência? O ideal. Ele funciona no município. Ele é porta fechada. O que é isso? Ele só entra o paciente que tiver a regulação. Primeiro, aquelas pessoas passam no seu município ou no município polo, no caso, vamos supor, Sinop, por exemplo. Ele vai no pronto atendimento do município. De lá, o médico viu que é uma situação de urgência e emergência, ele liga para a regulação, pede uma senha e ele entra para dentro do hospital regional para ser atendido. Lá não era assim, não. Lá era direto, porta aberta. Decidia ali mesmo e entrava. Não tinha esse trânsito de porta fechada. Não só lá, em outros municípios também.
Mas tem nomes? Sim, os atuais gestores, os prefeitos vão ter que responder. Porque o que realmente era do município? O que o Estado fez o papel do município? Então alguma coisa está errada. E não pode ser porta aberta. É um sistema que é feito por política pública que você tem que ser regulado. Como funciona em caixas regulado? Não entra regulado. Os outros municípios, 22 municípios, a qual é atendido aquele polo, por exemplo, da região sudoeste, o Hospital Regional Antônio Fontes, só entra lá através de regulação. Sem regulação não vai. A ambulância vem com o regulador tudo, e entra urgência e emergência. E hoje é triado. Vê se realmente aquilo é uma urgência e emergência, né, ganha-se cores, né, ele é avaliado. Se for urgência e emergência, para dentro. Porque mesmo assim, muitos municípios, por não investirem, porque no final de semana não tem um médico, porque saiu, porque qualquer outro motivo, querem empurrar, querem jogar para dentro do Estado, não querem fazer o dever de casa. E aí ia para lá. Hoje tem um sistema de Manchester que utiliza uma triagem, a qual vai ver se é urgência ou emergência entra para dentro, senão ele é retornado para o seu município, é orientado a procurar a unidade básica de saúde ou cobrar dos seus gestores, dos prefeitos. Deputado, na Assembleia está em tramitação uma nova lei, né, para melhorar aí, porque a lei das OSS foi muito criticada, há muitos apontamentos aí contrários a essa lei. Existe uma nova lei em tramitação em que o senhor mesmo acrescentou 12 emendas a essa lei. Como é que está, em que pé está essa lei? O que é preciso então fazer para melhorar, se for mantido esse sistema de OSS no Estado, né? A decisão de manter ou não o sistema de gerenciamento, ou qual será o modelo, depende do Executivo, do Governo do Estado. É algo que nós fizemos ali. E digo a vocês, apesar de ter opinião da administração direta, eu gosto muito da Fundação Estadual de Saúde Pública, mas isso é uma outra questão que vai vir para casa. Não importa qual modelo, direto, consórcio, OSS, se não tiver controle, se não tiver fiscalização, não vai funcionar nenhum deles. E hoje, o que faltava, o que ainda nós estamos buscando efetivamente ao Estado, é que realmente tenha esse controle, essa gestão, a autonomia administrativa e financeira da Secretaria Estadual de Saúde. Isso é importantíssimo, para que não fique dependente, tanto de hora de pagar, da Secretaria de Planejamento e Fazenda, e que tenha o sistema de avaliação e controle, conversem, seja no mesmo setor. Não havia diálogo entre as secretarias, mas acontecia. Então a decisão do governo, o que ele vai querer, pode ser misto, como o nosso governador Pedro Táxi aponta, que em algumas regiões vai ser consórcio, outra vai ser OS, outra pode ser direta, até para a gente decidir e ver qual é o melhor modelo, ou regiões têm suas particularidades. Mas não importa qual o modelo que o governo vai decidir, mas tem que ter controle, tem que ter fiscalização, tem que ter gestão, tem que ter avaliação. A parte disso, de ter esta opinião, né, bem clara, de que não importa o modelo, apesar que tem uma preferência pessoal e até seria uma opção para ter resolvido todos os problemas, inclusive o da intervenção. Algumas coisas que aconteceram na intervenção que vamos ainda sofrer, que é a utilização do CNPJ, que está mais do que a lei permite, com a função da Fundação de Saúde Pública, teria resolvido todo esse problema. Mas a gente vem falando sobre isso, não é de hoje, infelizmente chegamos nesse ponto. Mas agora a gente precisa encerrar, deputado. Existe alguma OSS que funciona, que esteja dentro daquilo que foi pensado no início? Porque a gente lembra que na época, quando se começou a discutir, né, que iam entrar os OSS para gerir, né, os hospitais regionais no Estado, algumas instituições foram contra. Eu me lembro que, inclusive, a Comissão de Saúde da OAB, Seção Mato Grosso, foi contrária, né? Então, assim, a gente está vendo aí alguns resultados, né? O Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, recentemente determinou, né, que a FIBRA, Instituto de Gestão e Saúde, deveria devolver mais de 2,5 milhões, né? Teve outras também que já estão aí nesse processo também de devolução. Parece ser pouco, né? Pelo que a CPI aponta aí que o Estado poderia ter economizado 200 milhões, 2,5 milhões parece ser pouco. Mas existe esse, na sua visão como médico até, é um sistema que funciona? Vale a pena investir nesse estilo? Muito bem, você vê que tanto que o trabalho da CPI tem resultado. E os apontamentos são reais, está começando.
Tribunal de Contas apontou, já mandou uma devolver 2 milhões, está vendo a outra para devolver mais, 1 milhão e pouco da farmácia alto custo e mais outros. O problema é esse, que demora muito para o Tribunal de Contas. E lá o Tribunal de Contas faz a meia-culpa dele, percebeu que também falhou. Como eu estava falando antes da lei, a lei que veio para cá é uma lei capenga, é uma lei com falha. Uma lei que era para copiar o modelo de São Paulo, que seria o padrão, deixou brechas, não segue totalmente alguns quesitos que tem a lei de São Paulo que travam um pouco a qual o OSS pode vir gerir. Então, como eu estava falando, a decisão do governo, se o governo decidir permanecer OS, nós fizemos então emendas à lei, 12 emendas, para quê? É que possamos pelo menos o chamamento, a avaliação, a qualificação seja melhor, seja mais bem feita. Que não deixe os picaretas vir para o estado de Mato Grosso, que a gente delimite. As 2 únicas unidades que funcionam hoje são geridas por ordens religiosas. E aí é um dos requisitos até que existe em São Paulo. Ou ela tem que ser ligada, ela ganha mais pontos se ela for ligada à ordem religiosa, ou ensino. Por exemplo, o Albert Einstein gerencia um S. Por que não trazer um Albert Einstein para o estado de Mato Grosso para gerenciar um hospital regional aqui? Um exemplo. Então, assim, mas a gente tem que dar oportunidade. Nós temos por exemplo, uma das OS que veio para cá, ela, no ano anterior da vinda dela, ela tinha sido alvo da investigação do Ministério Público. Tinha no Rio Grande do Norte, tinha sido preso pessoas, operação asepsia. Mas mesmo assim, ela pode vir a presunção da inocência. Mas está aí, o resultado foi aí. E o Tribunal de Contas vai apontar. Tanto que foi bem, quando uma CPI ela é bem feita, quando a CPI realmente tem vontade, ela mostra que tem efetividade, que não se acaba em pizza, que realmente ela serve não só para aquele momento, mas para outros. Nós fizemos outros apontamentos e mostra que nós temos a razão. Começou, está devolvendo e vai devolver muito mais. E com certeza a gente vai estar mais em cima da Comissão de Saúde, que hoje eu sou presidente, e ali existe uma proposta, até depois a gente vai falar, eu sei que está na hora do intervalo, a gente vai poder falar daqui a pouquinho mais quais são as propostas para a gente tentar segurar esse gargalo e responder o resto da pergunta. Então, deputado, como na verdade, a gente precisa encerrar a entrevista e aí já vai ficar o convite para o senhor voltar novamente para falar especificamente sobre esse trabalho da comissão. Aí a gente faz aí uma nova rodada de perguntas e respostas, então resumidamente, a gente tem que subir para o ar hoje já a entrevista. Pois é. Resumidamente, a gente percebe que não funcionou, porque a grande maioria sofreu intervenção. Mesmo aquelas que funcionam poderiam estar melhor, porque existem procedimentos ali com valores diferenciados. Esses contratos estão acima da média do mercado. Então, do modelo que está como médico, da maneira que foi aberta sem controle, eu digo a toda a sociedade que não funciona. Isso é bem claro. Mas também, se for administração direta assim, não vai funcionar. Ela sai dos trâmites burocráticos, facilita o trabalho, mas também sem controle do jeito que é, custando 3 vezes mais do valor da administração direta, também é um preço social muito caro. Bom, deputado, muito obrigada pela sua presença aqui, pelas informações. A gente vai continuar acompanhando esse trabalho, acompanhando o trabalho da comissão. Certamente vamos voltar a tratar desse assunto aqui na RDTV. Eu que agradeço o cidadão do estado de Mato Grosso. Estamos aqui cumprindo nosso papel como médico, que trabalha para a saúde pública, que ama o SUS, que acredita, que sabe o que podemos fazer com qualidade. Realmente o dinheiro cobertor é curto, mas mais bem aplicado e com fiscalização, nosso trabalho pode ser bem melhor e atendê-lo melhor aqueles que estão sofrendo, gemendo com dor, chorando por aí nos corredores, em busca da sua dignidade, do seu direito. Estamos aqui para defendê-lo. Dedico a você, cidadão do estado de Mato Grosso, e o nosso trabalho continua ainda para atender melhor e fiscalizar melhor, porque eu sei que saúde não é brincadeira, eu sou médico de profissão, e estamos aqui para defender. Ainda há muito o que se fazer, mas faremos. Conte conosco. Muito obrigado. Obrigada. Nós ouvimos então hoje o deputado Leonardo Albuquerque, o doutor Leonardo, do PSD, presidente da CPI das OSS na Assembleia Legislativa. Você pode acessar esse vídeo pelo site rdnews.com.br/rdtv ou também pelo canal do YouTube do RD News. Até a próxima.